Olá, queridos! Esta é mais uma Pílula de Fé. Que alegria sempre poder estar com você aqui, abençoando, compartilhando um pouco desta Pílula de Fé para o seu dia, para o seu devocional, para a sua semana. Me ajude a divulgar essas pílulas que têm alcançado muitas pessoas e a gente fica muito feliz em poder contribuir com a Palavra de Deus. Fique aqui com as minhas redes sociais, porque agora então é o momento da nossa Pílula de Fé. Então vamos lá, e o texto que eu quero deixar para você hoje está em Provérbios capítulo 14, versículo então de número 12, que diz assim: há caminhos para o homem que parecem ser direito, corretos, mas ao fim dele é caminho de morte. Esse texto nos faz a pensar acerca de jornada, de vida, de destinos, não é? Porque nós que vivemos aqui, nós temos o nosso caminho, cada um tem o seu caminho, e o que difere do nosso caminho é as jornadas, jornada da vida, jornada familiar, jornada do trabalho, jornada com os filhos, jornada de fé, quantas jornadas atribuídas no nosso caminho, não é? Mas esse texto está dizendo assim, olha, tome muito cuidado com, às vezes, caminhos, jornadas essas que lhe parecem ser de vida, mas ao final dele é morte. Eu parei para pensar no que Salomão disse quando ele disse assim, olha, há mais proveito num cortejo fúnebre do que no nascimento de uma criança. Então ele está falando de um início da vida e de fim da vida. Quando ele fala do fim da vida de alguém, é para nos fazermos então, nos fazer pensar acerca de como nós estamos indo, como nós estamos conduzindo a nossa vida, a nossa jornada aqui. Ou seja, para pensar na forma como você vai. Aprenda olhando para o fim. Porque olhando para o fim, você vai valorizar os teus hojes, se assim posso dizer, né? A forma como você está conduzindo a sua vida. Provérbios 3, versículo 6 também vai dizer o seguinte: reconhece o Senhor no seu caminho, ou seja, porque nem todos os caminhos se propõem a andar em conformidade com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Nós estamos vendo uma geração hoje construindo caminhos, jornadas essas que lhe parecem ser de vida. Pessoas que investem muito nas coisas aqui nessa terra, né? E parecem que ser coisas palpáveis, verdadeiras, mas que logo essas coisas se vão, logo essas coisas vão se evaporando e vão se perdendo no caminho, então por conta de jornadas essas que na verdade não estão trabalhando para um propósito ideal no caminho, ou seja, chegar bem. Todo mundo quer chegar bem, mas nem sempre o entendimento de chegar bem tem a ver com o caminho de verdade. Ou seja, esse texto está dizendo, cuidado com as mentiras que muitos caminhos apresentam, ou seja, atalhos. Eu estava vendo uma reportagem de algumas pessoas que foram exoneradas do seu cargo público porque apresentaram um documento falso da conclusão do ensino superior. Ou seja, pessoas que pagaram preço, pessoas que entraram numa jornada de estudo para merecer e estar lá nessa porta. Mas alguém no caminho, na jornada, apareceu e ofereceu uma facilidade, ou seja, um certificado de conclusão de mentira. E esse texto está dizendo assim, ó, toma cuidado no seu caminho, coisas que vão lhe parecer boas, mas no final disso é morte. Jesus, ao fim de 40 dias de jejum, foi conduzido pelo Espírito Santo, mas ao final de 40 dias, sabe quem apareceu lá? Satanás. E sabe o que ele tinha nas mãos? Pão. É pecado comer pão? Jamais. Mas quem é que está dando pão? Quem é que está aproveitando de uma situação para oferecer pão? Satanás, não é verdade? Tem cara de bênção, parece que é uma resposta que vem do céu, mas é para te tirar do caminho. Então, a promessa é, em Isaías 45, versículo 2, de que ele enviaria Jesus para endireitar os nossos caminhos tortuosos. Porque, na verdade, os nossos caminhos somos nós que definimos. Nós vivemos a nossa vida do jeito que queremos, da forma como que queremos, e nem sempre nós convidamos Deus para este caminho, não é? Nem sempre queremos saber de Deus se é no caminho que nós estamos sendo levados, conduzidos,
nós estamos caminhando da maneira correta. Você vê essa geração vive tão distante de Deus, vivendo caminhos dissolutos, né, de jornadas essas que vão em contrariedade. Você vê a violência, você vê o uso de drogas, você vê a depressão, tudo isso por conta de caminhos esses que essa sociedade nossa corrompida vive, porque vive no contexto do agora, vive no contexto do seu eu, ou seja, um esvaziamento de Deus, né, para viver o que quer, da forma que quer e do jeito que quer. Então toma cuidado, que é que esse texto está dizendo, com a forma como você está conduzindo o seu caminho. Jesus também vai falar em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, olha, há caminhos que para o homem são o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte assim, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Há caminhos que são apertados, que conduz à vida. Olha aí Jesus falando de caminhos também. Então, veio a profecia de Isaías dizendo que ele viria, e quando Jesus vem, ele fala a mesma coisa. Cuidado com as portas largas no caminho e na jornada da sua vida, porque isso pode ser morte. Também o discípulo de Jesus, Tomé, graças a Deus pela vida de Tomé, é um personagem preferido que eu também tenho. Ele diz assim, Senhor, mas qual é o caminho? Em João capítulo 7, capítulo 14, versículo de número 6. João 14, 6. No versículo anterior, Tomé faz a seguinte pergunta, Senhor, mas qual é o caminho? E eu amei essa resposta, essa pergunta de Tomé, porque trouxe então uma resposta que impactou não só a Tomé, mas a toda a nossa geração. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém vai chegar ao Pai, destino, se não vir a mim. Jesus está falando que Ele é caminho, que Ele é verdade e que Ele é vida. Provérbios está dizendo, cuidado com os caminhos que lhe parecem direito, ou seja, miragens, atalhos, que vão te levar à morte. Porque se você viver uma mentira, ao final dessa jornada, você vai encontrar morte. E Jesus, eu sou o caminho que te conduz, na verdade, para chegar a você à vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está falando da suficiência que Ele é para nós no caminho. Então, Jesus veio para endireitar os nossos caminhos tortuosos e nos levar para o Senhor. Ele é o caminho, então, que restaura as nossas jornadas, e nos apresenta ao Senhor. Então, querido, toma muito cuidado com a jornada da sua vida, como você tem conduzido os seus caminhos. Porque os atalhos virão, e os atalhos, eles são contra os processos. E os processos são importantes na nossa vida, porque o processo vai nos ensinar a ter fé, suportabilidade, a contentamento. Os processos são muito importantes e são eles que nos amadurecem na trajetória da nossa vida. Então toma muito cuidado com caminhos que apresentam para você, porque pode te parecer muito bom, mas ao final disso é morte. Mas a promessa, a notícia boa é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que vai te conduzir ao Pai, ou seja, te conduzir à vida eterna. Tá bom? Fique com essa palavra, medite, compartilhe e também escreva aqui, tá bom? Vai ser muito legal ouvir um pouco você sobre esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. Tchau!